gente, bom dia. Simplesmente domingo de Páscoa and chegou as compras que eu fiz ontem à noite da Amazon. Eu não ia comprar livros, mas como eu tinha que comprar tanto um presente pro meu irmão, que não foi livro, mas eu tinha que comprar, e como eu tinha que comprar um presente para um amigo, que o aniversário dele é quinta-feira agora, que foi livro, no caso, eu resolvi comprar presente pra mim também, porque assim, né, já que eu vou estar ali, eu vou estar fazendo isso por mim. Mas eu comprei tudo assim, pensado, né? Vamos lá, comigo. Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu não tinha nenhuma edição de Crime e Castigo. Eu achei essa bonitinha. Depois eu quero comprar o de capa dura, que eu vi, da Martin Claret. Porque eu tenho deles, os irmãos Karamazov, né? Mas eu não tenho Crime e Castigo. E eu acho muito bonitinha aquela edição Pocket. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Tá aqui, ó. Essa daqui. Eu acho muito bonitinha essas edições. Aí depois eu vou comprar desse jeito. Mas tava muito barato. Trono de vidro. Ai, tão bonito, né? Muito bonito. O livro 2, tô comprando aos poucos as edições especiais. Aqui, o presente do meu amigo, ele adora A Vida Invisível de Ed La Rue. Aí eu comprei pra ele a edição especial. Muito lindo, né? Eu não gosto desse livro, eu li, inclusive, já. Eu não gostei. Eu sei que muita gente ama. Gente, que edição linda. Eu sei que muita gente ama, mas eu não consegui me conectar com a história. Eu achei muito monótona. E quando eu li, não sei, talvez pode ter sido a fase também, mas tá aqui. Eu tô apaixonada, eu tô com vontade de comprar um pra mim. Que linda. Aí eu comprei A Glória e Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres. Eu li Fim, né? E eu gostei muito de Fim. Aí lerei, talvez essa semana, inclusive, fiquei com vontade. E esse daqui eu li anos atrás, Leilão de Casamento. O Universo dos Livros só trouxe o volume 1. Eu queria muito que eles trouxessem os outros volumes. Aproveitei que tava R$19. E comprei pra ver se a Universo dos Livros se empolgava e trazer os outros volumes. Talvez se eu lesse ele agora eu fosse gostar, muito provavelmente não. Mas eu queria, né? E a história é mais ou menos pessoas que estão precisando de dinheiro, vão participando de um leilão para se casar, porque dentro de não sei quantos anos elas vão ganhar 3 milhões de dólares. Daí, aí vai contando a história de cada uma dessas mulheres. No primeiro livro tem só mulheres. Tem homens na fila também para se leiloarem, mas só conta a história das mulheres. Mas parece que no segundo fala dos homens também. Não sei, porque eu não li, né? Ah, eu podia ler em inglês? Podia, mas não vale a pena, não. É só uma leitura boba e leve, mas eu achei muito legal na época que eu li, mas faz muito tempo, talvez hoje eu fosse achar horrível. Mas eu quero terminar de ler essa série e não vale a pena tá fazendo esforço mental para ler ela em inglês, não. Então vou ter que estar esperando a Universo dos Livros trazer o restante sim pro Brasil. E é isso, gente. Ai, eu queria que tivesse sido mais, porém, não foi, né? Gostei. Vou ler. Ó, essa semana eu já leio o da Fernanda Torres. Já vou estar feliz. E todos os livros justificáveis, né? Todos. Né? Nenhuma. Eu tô tentando evitar. Na verdade, eu estou evitando comprar só por comprar livro. Consigo sempre? Não, mas eu tento muito, tá? Aí eu vou ver se eu compro depois uma edição dessa de Adilaro pra mim, que eu gostei muito. Achei linda. E eu tenho que terminar de comprar de Trono de Vidro, porque como é que eu vou ler o livro sem o livro? Eu quero os livros físicos, e eu só quero se for essas edições especiais. Tá bom?
Hoje é Páscoa, feliz Páscoa a todos. Atrasado, né, agora. Mas hoje vai ter almoço em família e tal. Vai ser um domingo bem legal. Estarei postando o vlog, já subi no canal, sai às 16 horas. E vocês já vão ter visto o vlog da semana passada. E essa semana eu espero que seja uma semana muito legal. Mais tarde eu venho trazer a resenha de O Colapso. Eu vou terminar esse livro hoje. Nossa, tô assim, ó, com ele. E é isso. Gente, domingo de Páscoa e começar falando da Páscoa, né? Foi muito legal. Meu irmão e minha cunhada vieram almoçar aqui em casa, a gente ficou em família. Hoje vocês viram, né? Aí alguns pedacinhos. E eu terminei Colapso. Eu vou botar isso pra dentro, pera. Terminei. Faz umas 2 horas que eu terminei. Agora já começou o Fantástico, não sei que horas são. Mas essa é a referência de horário. Fantástico começou. E eu fiquei muito chocada com o livro. Assim, é uma escrita que lhe prende do começo ao fim. Porque você quer saber o que, é que vai acontecer com essas pessoas. Eu vou contar um pouco da sinopse do livro, né? E é um mundo pós-apocalíptico. Se passaram 40 anos do apocalipse. E como aconteceu esse apocalipse? A Terra começou a querer expulsar as pessoas, né? Muita neve e gelo para a Europa e na região sul do Brasil e da América Latina. Aqui o Nordeste foi tomado por água, a região central ficou desértica e, a princípio, as pessoas tentaram sobreviver de todo jeito, mas foram surgindo muitos vírus, muitas doenças novas, os cientistas não estavam dando conta e muita gente foi morrendo nesse processo. 40 anos depois, poucas pessoas sobraram. E aqui a gente vai falar de 5 grupos de pessoas. Então, no começo do livro, a gente vai ter o povo desses 5 grupos. Cada capítulo é um grupo de pessoas. Que grupos são esses? Um grupo é constituído por várias pessoas. O chefe é o Camargo. Ele meio que ficou responsável por todos eles. E eles têm armas, comidas e tudo. Porque o pai do Camargo, ele tinha esse cuidado. São umas 8, 9 pessoas, não vou saber ao certo agora. Mas tem 2 mulheres, uma que é a mulher do Camargo e a outra é uma senhora mais idosa que estava viva antes, que eles chamam, né? Antes do apocalipse, eles chamam de o antes. E um bem mais jovem, que ele deve ter, eu acho, uns 16 anos, mais ou menos. Não fala a idade dele, mas chamam ele de garoto. Pronto. O pessoal do Camargo, eles conseguem viver em comunidade, porque eles têm leis, eles têm regras e tudo, do que pode e não pode ser feito, certo? Por exemplo, não pode de mulheres, não pode roubar, enfim, várias entre eles e tal. E assim eles conseguem que essa comunidade vá durando, né? O outro grupo é um grupo formado por 3 pessoas, que é o Adriano, o João e a Bia, e a cachorra Raquel. Esse grupo, a Bia vem do norte e eles se encontraram nesse percurso e se juntaram e eles são um trisal, né? Tipo, eles têm relações entre eles e tudo e tranquilo. O terceiro grupo, na verdade, é uma dupla, que são 2 amigos, é o Nego Ju e o... não vou lembrar o nome dele agora. Samuel. O Nego Ju e o Samuel, eles são 2 amigos, certo? O outro é o marido da mulher, que é o Pedro e a Samantha. A Samantha tá grávida. E o outro é um rapaz que é sozinho, ele é espanhol e vem na verdade, ele é de Buenos Aires, só que ele fala espanhol, né? E ele veio de Buenos Aires pro Brasil andando sozinho de skate. Aí, cada capítulo a gente vai ter
a perspectiva deles naquele determinado momento, né? E o que as coisas vão acontecendo. O que o ponto do livro é de como o ser humano, quando ele não vive sobre regras, sobre uma sociedade, sobre uma religião, sobre nenhum embasamento, como ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Porque assim, os mamíferos quase não existem, inclusive tirando eles como seres humanos e alguns que aparecem em poucos momentos do livro. Só a cachorra Raquel, coitada, que tá ali, mas eles não encontram, eles procuram muito capivaras, as coisas, eles não encontram. Não tem peixes, porque o mar ficou contaminado. Não tem aves, aí eles comem insetos e ratos. Pronto. E seres humanos. Acho que o que mais me chocou foi ver que isso realmente poderia acontecer, sabe? E a violência que tem uns com os outros quando encontram outro humano, a forma com que eles veem, ficam felizes porque nossa comida não tem pudor, não tem nada. As mulheres, elas são muito vulneráveis ali, pois poucas sobraram, tanto que tirando nesses grupos principais, só tem um, dois, três, quatro mulheres, né? E o resto eram todos homens. Estar grávida era muito complicado ali, pois era uma vulnerabilidade. Então, muitos evitavam, tipo, Camargo não podia fazer relações que pudessem vir a dar a gravidez. Então, não existia, era proibido ficar grávida ali, porque eles tinham esse receio, né? Pois eles ficariam mais vulneráveis com uma mulher grávida. E, gente, assim, é porque eu tô falando bem pausadamente, porque eu tô tentando não dar spoiler da história. E ao mesmo tempo, eu quero que vocês entendam tudo isso. E as mulheres tinham muito medo de outros homens. Por exemplo, a Samantha, ela tinha pavor, porque ela tava grávida, né? E se ela fosse pega, ela podia ser escravizada, porque aí ela ia ser torturada, o que fosse com ela. Porque como tinham poucas mulheres, né? Vocês conseguem imaginar aí os horrores. E a Bia também, ela se sentia muito protegida, porque tinha dois homens ao lado dela, mas também sempre com aquele receio de outros homens, porque, né? Então a gente vai vendo, em determinado momento do livro, essas pessoas elas vão se encontrando, tá? E vão acontecendo uma sequência de horrores, horrores, as piores coisas que vocês podem, não, vocês não podem imaginar. Mas acontecem coisas assim, inimagináveis aqui, que causa repulsa, um asco, sabe? De estar lendo. É um livro bem gráfico em algumas coisas, mas, tipo assim, não detalha. Então ele pegou uma perna, botou pra. Não, não fala isso, mas fala o que está acontecendo. E dá muita gastura, assim. Eu fiquei desesperada em vários momentos. Eu li no físico, né? Porque esse livro ele só está disponível no livro físico, inclusive o link eu vou deixar aqui embaixo, junto com todos os demais livros que eu vou citando, eu vou colocando tudo no mesmo link. Então, desde o primeiro vlog até agora, os livros que eu citei estão lá. Então, se você quiser comprar e me ajudar, pode ir lá. E voltando aqui, né? Aí a gente vai vendo todo esse desenvolvimento, o que vai acontecendo com esses personagens. E você vai ficando querendo, você vai querendo saber o que é que vai acontecer com esses personagens. É, assim, chocante. Eu engoli o livro, eu comecei a ler ontem, terminei hoje, né? Mas eu entrei nós já dentro, era 3 e pouco da manhã, eu tava lendo. Hoje também eu passei o dia inteiro lendo, por isso que eu terminei. Eu fui pra academia de manhã, mas eu fui muito cedo. Aí eu fui muito cedo pra academia, tomei café da manhã, vim pra casa e fui ler. Aí fui almoçar, fiquei ali com meus pais e meu irmão, um pedaço, fui ler. Aí pronto, terminei o livro. E porque eu queria saber o que ia acontecer. Aí a única coisa boa, assim, que eu posso dizer é que o epílogo, ele, pelo menos a mim, ele me deu um alívio. Tipo assim, tirou um peso das minhas costas de ver do que foi se tornando a realidade dessas pessoas.
Mas o decorrer do livro é um livro muito indigesto. Então, eu não recomendo para todo mundo, não. Mas para quem gosta desse tipo de leitura, recomendo demais. Eu adorei. Eu dei nota 4. Eu fiquei alucinada. Eu achei a escrita do Roberto absurda de tão boa. Sério. Muito boa, muito boa. Boa de acompanhar. É fácil. O jeito que ele fez essa narrativa aqui é incrível, impecável, impecável. Eu só não dei 5 estrelas, porque, enfim, teve momentos que eu tive que. Vou continuar. Porque senão eu teria dado 5 estrelas, né? E, e também porque 5 estrelas, quando eu dou, é porque eu recomendo demais o livro. E eu sei que esse não é o tipo de livro que qualquer pessoa conseguiria de jeito nenhum. E não porque. Ai. Não, é porque é um livro difícil mesmo, né? Principalmente você sendo mulher. Você lê o que tem aqui, tem mulheres que não vão conseguir, certo? Então é por isso que eu não recomendo para todos. Além disso, eu não sei a minha próxima leitura, porque eu fiquei assim. Mas eu queria começar a ler hoje algo. Inclusive, eu queria ler uma coisa muito boba pra aliviar a mente. Sei lá, Pinóquio. Falei Pinóquio porque eu peguei o livro ontem, aí eu fiquei com ele na cabeça. Mas eu queria algo assim, muito, muito leve, muito. Eu vou dar uma pesquisada nos livros pra ver se eu começo hoje, pra eu conseguir dormir sem pensar nesse livro aqui. Porque esse livro aqui, eu acho que ele vai fazer uma morada na minha cabeça. Porque, assim, como o ser humano, ele pode qualquer coisa. E o que eu tava até comentando por cima, né, com a minha mãe, e eu disse a ela, mãe, o pior pra mim é porque eu tenho certeza que se acontecesse um apocalipse, qualquer coisa que aconteceu nesse livro aqui aconteceria na vida real, entendeu? Aí, então, não é algo tão absurdo de se pensar. Porque a gente olha pra sociedade que a gente vive e algumas dessas coisas acontecem. A gente vê aí o feminicídio, a gente vê o tanto de abuso que acontece com mulheres. Se você botar num canal desse policial, nossa, ah, queimou fulano vivo e tal, não sei o que. São coisas que acontecem. Só que aqui é naturalizado isso. Isso pode acontecer, entendeu? Então, é, é muito difícil de visualizar essas coisas. Da forma como que tá aqui colocada, né? E terminei. Aí é aquele livro que você pensa, eu acabei com o livro ou ele acabou comigo? Fica o questionamento, gente. Fica o questionamento. Eu vou ver. Eu podia até ler o da Fernanda Torres, né? A Glória e seu Cortejo de Horrores. Poderia ler. E eu tô agora com essa vontade. Fala de um ator que fez muito sucesso e ele foi abandonado, assim, depois que parou de surgir na mídia e tudo. Aí eu tenho interesse nessa história. Mas será que é uma história triste? Vou dar uma olhada nas reviews desse livro antes de começar a ler. E, gente, domingo ainda, né? Eu vou amanhã trabalhar. Amanhã eu vou trabalhar e começar a semana oficialmente. Pois domingo de Páscoa e eu ainda tô muito no clima do feriado. Pensei, inclusive, que amanhã era feriado. E eu, não, amanhã é segunda. Porque eu tô assim, ó, numa energia baixíssima pra atividade. Mas amanhã eu vou estar ativa. Fé. Vou estar ativa e trarei uma próxima leitura e atualizações da semana. Eu tava igual uma doida agora, mas eu dei uma disfarçada aqui porque eu fui gravar um vídeo e eu queria mostrar pra vocês, esqueci de mostrar essa edição belíssima da Darkside. Esse livro é tão bonito. Primeiro, essa é a capa, tá? Na lateral temos o preto e dentro, ai, que bonito. Amo livros bonitos, amo, 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 amo. E eu só não gostei muito da folha, que é aquela um pouco porosa. Eu gosto dela pra ler, mas pra grifar essas coisas. Tanto que eu só usei lápis, porque eu fico com receio, né, de algo acontecer.
Tá. Boa noite agora. Beijo. Vou esperar terminar o livro que eu tô lendo pra vir falar com vocês. Bem direitinha. Bem direitinha, arrumadinha e tal. Só que eu não vou aguentar esperar, tá? Beleza? Simplesmente, eu estou lendo o livro 1.5, que fica entre A Serpente e as Asas Feitas de Noite, e o segundo livro da duologia, que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar de jeito nenhum, que eu li na semana passada. Aí tem um conto que é do general que aparece no segundo livro, o Vale, que é o Vale e a Lilith, a mulher dele, certo? Aí tem esse conto no meio, que ele é curtinho e ele só tem inglês. Aí eu comecei a ler, porque é um reconto da Bela e a Fera. Ontem eu terminei, ontem eu tava lendo o da Fernanda Torres, eu vou falar dele ainda aqui. O... Gente, eu estou tão doida que eu tô esquecendo o nome dos livros, tá? Vamos lá. O segundo é As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. O da Fernanda Torres é o A Glória e Seu Cortejo de Horrores. Eu terminei ontem, eu vou um continho, né, que é curtinho e tal, não sei o que. Eu estou encantada, encantada. E eu pensei que eu não ia gostar, pois eu não tinha gostado muito do Vale no livro. Eu tinha tipo assim, ai, tanto faz, não vou gostar. Sendo que eu vi uma menina falando que era o reconto da Bela e a Fera. E eu queria ver por isso, né? Fiquei curiosa, fui ver. Gente, o Vale, simplesmente, o homem tão apaixonado. Sem saúde, irmão, sem saúde. Ó, vou botar aqui meus prints de agora, da minha reação, que eu tô lendo um conto. Falta 40 minutos pra terminar ele, 43 minutos, tô em 68%. E uma insanidade. Ela é humana. E o reino que ela mora tem uma doença muito antiga, porque um deus, um dos deuses amaldiçoou a terra. Aí todo mundo vai se deteriorando com o passar do tempo. Alguns muito jovens, alguns mais velhos, enfim, todo mundo vai se deteriorando. E ela, desde pequena, ela é amaldiçoada, entendeu? E ela tá morrendo. Só que ela é uma estudiosa, ela tá procurando a cura e ela vai procurar o Vale exatamente porque ela precisa do sangue do vampiro, porque nunca foi testado. E ela acredita que a cura está no sangue do vampiro. Aí ela vai procurar ele por isso, aí ele vai dar e ela fica trocando rosas com ele. Todas as motos do mundo resolveram passar. Gente, lembrando, eu moro no 15º andar, parece que eles estão bem aqui, ó. Enfim, aí o Vale, ele dá o sangue dele e ela dá uma rosa pra ele. Aí, totalmente perturbada das ideias. Aí vão acontecendo várias coisas. Aí ele pega e diz que quer dela o que ela puder dar a ele. Seja uma noite, uma hora, um minuto. Ele só quer isso dela. Aí ela pega e diz que não pode dar porque ela tá morrendo. Aí ele pega e fala, ele repete. Cadê? O que você quiser me dar, eu vou ter. Muito difícil, muito difícil. A vida, ela não é fácil, gente. Os homens literários, eles são assim, ó, uma loucura. Aí deixa a cabeça da gente o quê? Doida. Laudo, doida. Pronto, é isso. Nossa, vou voltar aqui a ler o livro. E quando terminar, eu volto pra falar da Glória e seu Cortejo de Horrores. Mas, eu não vou voltar não, pera. Vamos aproveitar, né? Botar até meu óculos pra eu poder enxergar. Olha, tá vendo todo mundo? Todos, ó, você aí, eu tô lhe enxergando agora. Daí, a Glória e seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres. Eu li este livro do domingo pra segunda-feira. Ele é
bem curtinho e muito gostoso de ler. Eu gosto muito da escrita da Fernanda. Foi igual com o Fim. Eu gostei também demais da escrita. Aqui a gente tem a história do Mário. Ele vira ator. Aí a gente vai ver todo o percurso dele alcançando a fama e depois quando ele entra em decadência. E a gente. A única coisa que me incomodou nesse livro foi porque ele fica voltando ao passado e vai pro presente, passado, presente, passado. Até eu me acostumar a pegar o ritmo, demorou umas horinhas. Mas aí depois eu peguei, aí foi. Deslanchou. E a gente fica vendo essa subida dele e como ele age com as pessoas e tudo. E o que ele imaginava pra carreira dele, pra vida dele e tal, não sei o quê. E quando a gente começa a ver ele decaindo, a gente vai vendo assim o desespero e tal. Eu adorei este livro. Eu dei nota 4 pra ele. Eu quero ler. A Fernanda tem outro livro que eu esqueci o nome agora. E depois eu quero lê-lo também. E é isso, eu vou ter lido 3 livros. Mas esse livro aqui tava na minha lista de livros nacionais que eu queria ler esse ano. Eu tinha colocado até no meu Instagram. E eu adorei. A leitura foi muito divertida, assim. A Fernanda, ela é engraçada. E a gente vê que esse cara que mora no Leblon e tal, não sei o quê. É toda aquela estética carioca, caricata, né? E tudo é muito legal de ver. E o tom da Fernanda pro humor, eu acho, assim, impecável. Então, porque é meio sarcástico em vários momentos. Fica fazendo esse... Você tem vontade de rir, mesmo em momentos mais sérios, né? É isso, gente. Vou voltar aqui. A História do Vale. Eu preciso terminar. Nossa, se eu não tivesse lido esse livro, eu acho que eu ia me arrepender o resto da minha vida. Gente, eu peguei Sangue de Herpes pra ler. Comecei, ainda não tô bem no começo. E tem até aviso de gatilho. Nunca imaginei, porque a capa é uma gracinha. Eu pensei que fosse bem de boa, mas aparentemente não é, tá? Aparentemente a gente tem aqui algo pesado. Vamos ver. E vou começar a ler agora. Sabe? Pintei ele na mão, não tinha. Vamos estar aproveitando que eu tô gravando o vídeo, né? Pra eu aparecer aqui com uma cara pelo menos um pouco aceitável. Eu terminei ontem à noite Sangue de Hércules. Gente, eu fiquei assim... Não li sinopse, não li nada. Simplesmente peguei o livro que eu tinha comprado porque estava barato e eu disse, vou ler este daqui. E a gente tem uma protagonista, que é a Alexis, que ela é uma fodida, certo? Vive uma vida de lascada, humana, a vida inteira. Quando ela faz 19 anos, ela vai fazer uma prova e nessa prova, se ela passar, ela vai poder entrar na faculdade, que ela queria muito, porque assim ela ia ter pra ajudar tanto a ela como o irmão dela, né? Eu não sei como, porque faculdade eu só gastei dinheiro, eu não ganhei nada, mas a diva ia ganhar. Daí ela tá fazendo a prova, quando ela vai marca com sangue, tipo a assinatura que é com sangue, e vê que ela não era uma pessoa humana, ela na verdade era filha de um deus, né? Por parte de mãe ou de pai, não sabia, mas é uma filha abandonada. Dito isso, a querida vai pro negócio lá da Grécia, que eu esqueci o nome, dos Olimpos e tal, e ela vai ter que participar de uma prova. E a prova que ela vai participar, ela
ou morre ou vence. É assim. E ela vai passando assim por várias coisas. Quando ela chega lá, ela vai ser tipo ajudada, eu esqueci, os guardiões dela vão ser dois gatos que odeiam ela porque dizem que ela é uma fracote, a priori. Aí eles, ai, a gente não vai conseguir ganhar esse torneio. E se eles ganhassem, eles iam virar generais, né? E eles indignados. Aí, mas aí ela vai passando fase por fase e tudo. Gente, o final eu fiquei assim, ó. Porque aí ela tinha dois professores, o Caronte e Augusto. E o Caronte lá, aquele, da história do Rio, do Jades, pronto, aquele Caronte ali. E aquele Caronte, ele é um dos professores dela e tudo. Gente, quando eu cheguei no final, eu disse, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Eu não tava acreditando, juro. Eu amei, tá? Amei. Assim, o final do livro fez o livro ficar perfeito. Porque o começo do livro eu achei meio tipo, ah, tá, eu já entendi. Ela é uma fodida. Mas vai assim chegando na metade, a gente vai vendo ela desenvolver. Nossa, eu fiquei chocada. Terminei ontem mesmo o livro. Eu comecei ele mesmo ontem, eu terminei ontem, eu fui dormir hoje, 2h20 da manhã, tá? Estava fazendo post, porque eu não acreditei. Aí eu comecei hoje a ler, comecei uma palavra muito forte, né? Mas comecei a ler Dominus, da Thalissa Bettinelli. É uma romantasia gótica. E depois eu vou trazer aqui atualizações para vocês. Hoje eu fui pro aniversário do Gabriel. A gente comeu pizza. Foi muito legal. Tava o pessoal do Clube do Livro e tudo, que ele é foi quem fundou, teve a ideia do clube, né? E tudo. E a gente foi pro aniversário dele, foi uma pizzaria aqui perto de casa. E foi muito legal. É isso. Agora eu vou ler Dominus. Na verdade, eu vou tomar banho. Aí eu vou ler Dominus. E eu acho que eu vou gravar um outro vídeo de Sangue de Echoes pra botar nas minhas redes. Vou pensar, tá? E amanhã é sexta. Amanhã eu quero terminar Dominus, né? Que amanhã eu vou ler muito. Amanhã sai vídeo no canal que vocês já vão ter visto, né? Que é de O Acordo. Inclusive saiu hoje um vídeo promocional do Acordo, gente, que eu fiquei assim, ó. Nossa, estão objetificando homens. Amei! Muito bom quando o oprimido se torna opressor, né? Meu Deus, amei. Mas vai sair o vídeo do canal e sexta sábado vai ser dedicado à leitura. Gostaram? Eu amei. Tá? Boa noite. Sábado, estou lendo Dominus ainda, mas vou terminar hoje. E depois eu volto. Eu tenho muita coisa pra falar, que eu tô amando essa fantasia. Gente, vocês não têm ideia. Amando, amando, amando. Eu acho que vai ser a primeira fantasia do ano que eu vou dar 5 estrelas. Vamos ver o final, pra eu ter certeza. Ontem à noite eu terminei de ler Dominus. Eu vinha falar na mesma hora, mas como tava de noite, eu fiquei com medo de ficar com qualidade ruim a imagem, né? Daí eu esperei. Agora de manhã são 6 e pouco da manhã. E, gente, eu fiquei apaixonada. Vocês não estão entendendo o que foi que a Thalissa fez ali. Sério, eu tô assim, passada. A história fala da nossa protagonista, né? E no começo é meio esquisita, porque a nossa protagonista tá no mundo real e ela tem algumas memórias desse mundo. E de repente ela tá num reino que ela não lembra do passado dela e tudo. E ela é informada que ficou 12 anos em coma.
tá? Aí a diva sabe que tem muita raiva das divindades deste reino, mas aí ela já tá lembrando do reino em si, mas ela não lembra do que aconteceu direito nos anos anteriores ao coma, né? Ela sabe que os pais delas morreram e quem era a melhor amiga dela e tal, mas assim, os details ela não tá sabendo. Até aí tudo bem. Aí, uma das divindades desse reino é professor dela e tudo. E nesse reino, se uma divindade se mistura com um humano, eles causam uma coisa que eles chamam de corrupção, que é como se estivesse consumindo a alma um do outro, certo? Só que no caso das divindades, elas conseguem fazer a limpa dessa corrupção por conta de uma divindade maior que vai e faz essa limpa. E humanos não, humanos só morrem mesmo. E ela começa a se aproximar desse professor, porque esse professor, ela quer que ele dê informações a ela, porque ela quer destruir todas as divindades e tudo. Gente, aí vai se desenrolando, tem uma guerra, eu não posso contar muita coisa, porque senão eu vou estar dando spoiler, isso aí é só o começo do livro, né? A gente vai pegando no começo. Eu sei que eu cheguei no final, assim, ó. Eu não acreditei no que aquela história estava me contando, juro. Eu fiquei muito chocada tipo, a escrita da Thalissa é muito minuciosa, o que fez com que o que ela estava sentindo eu sentisse também. Se ela estava feliz, eu ficava. Se ela estava triste, eu ficava triste também. E foi tendo esses momentos, sabe? Nossa, eu fiquei muito impressionada. Inclusive, eu dei nota 5 e favoritei o livro. E é muito difícil eu favoritar livro de fantasia, porque, tirando o Zodiac, eu não lembro de ter dado 5 estrelas pra nenhum livro de fantasia. Eu sou muito chata com isso. Muito chata. E eu... Porque, assim, tem livros de fantasia que eu gosto muito, mas sempre tem, assim, algum detalhe que eu... Ai, não. Mas esse, nossa, eu amei. Amei, mandei mensagem pra ela, falei que incrível o livro dela, assim, incrível. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog por aqui hoje, pois amanhã é feriado aqui em Fortaleza, 300 anos da cidade. Nunca foi feriado aqui no dia do aniversário da cidade, né? Mas esse ano eu acho que por ser 300 anos, a prefeitura resolveu nos dar esse feriado. Estou feliz. Então, o vlog da próxima semana, a gente vai ter esse feriado, vai ter o dia de domingo. Hoje eu acho que eu vou sair com minha família, não sei, né? Mas aí amanhã a gente tem o feriado, tem um encontro do Clube do Livro. Na semana eu vou encontrar com uma amiga e eu também tinha outra coisa durante a semana que eu esqueci o que era. Que eu ia até falar pra vocês, mas enfim, esqueci. A gente tem dois... Ah, sim, eu vou assistir Lua Nova no cinema. Vai ser tudo! E comprei essa semana, inclusive, o ingresso. Aí, é isso. Eu estou muito feliz. Essa semana vai ser uma semana mais agitada, porque essa anterior foi uma semana de muitas leituras, né? Aí não foi tão agitada assim, mas essa próxima vai ser mais agitada e eu vou trazer para vocês, tá bom? A gente se vê próximo domingo. Beijo!